empresário! Você me conhece, já sabe, eu sou Levi Jimenez, criei esse canal com o intuito de compartilhar experiências, histórias e dicas práticas para ajudar você, pequeno empresário, MEI, a gerenciar o seu negócio, a tornar ele mais sólido do que nunca, tornar ele à prova de crise. Vocês já perceberam que tem alguns temas que eu falo várias vezes? É o caso do tema de hoje. E por que tem alguns temas que eu falo várias vezes e fico insistindo neles sobre perspectivas, sobre pontos de vista diferentes? Porque eles são importantes. Eu julgo eles muito importantes para o seu negócio, para o meu negócio, né? Para os negócios em geral. E hoje o que eu vou falar é que crescimento, que é o assunto principal, é resultado. Ele é resultado de coisas que você vai fazendo no seu dia a dia. Você faz a estratégia, você faz o planejamento, você faz a execução no seu dia a dia. E aí essas estratégias que eu vou falar, elas são para alcançar o tripé. Qual é o tripé? Lucratividade, sustentabilidade e geração de caixa. E isso não importa qualquer tipo de negócio, seja você um grande empresário, seja você um MEI, se o tripé funcionar, você vai ganhar dinheiro e o teu negócio vai crescer. Então, eu vou dar 5 dicas, só 5 dicas para a gente crescer o nosso negócio com lucratividade, geração de caixa e sustentabilidade. Não são qualquer tipo de dica não, gente, são dicas já comprovadas, que eu apliquei como funcionário de empresas, que eu apliquei como consultor e que agora eu aplico no meu negócio. E funciona. Claro que nós vamos ter negócios que crescem mais, nós vamos ter outros negócios que crescem menos, mas o importante é não deixar de crescer, é continuar crescendo e, claro, crescendo, gerando caixa. Claro que talvez o teu negócio ainda não chegou no prazo de maturação ideal, ainda não está gerando caixa, mas vai gerar e essas dicas que eu vou dar aqui vai ajudar, né? Porque só consideramos um bom negócio, a gente só pode considerar que uma coisa é um bom negócio se você pensar que ele vai gerar caixa ou já está gerando caixa, que ele está gerando lucratividade ou em algum momento vai gerar e, claro, que esse tenha um crescimento sustentado. A primeira dica é uma dica geral. Ela é até uma obviedade se a gente pensar, né, que é crescer com lucratividade. Na verdade, sem lucratividade você não cresce. Então você tem que gerar lucro e, claro, o lucro é o que vai fazer, se não tiver nenhum tipo de problema, em um momento você tem lucro e um outro momento esse lucro se transforma em fluxo de caixa. Lembrando que lucro é a diferença entre a receita e os custos e as despesas. Para a gente crescer com lucratividade, é importante então que a gente tenha margem de lucro saudável, ou seja, receita menos custo. E claro, lucro muito baixo não traz crescimento. Lucro baixo, a empresa fica andando de lá. Bom, existem algumas maneiras das empresas aumentarem a lucratividade. Claro que a gente não está falando aqui que é passe de mágica ou coisa fácil, não. As empresas aumentam a lucratividade reduzindo o custo ou vendendo mais. É essa a equação. Então, você aumenta a lucratividade reduzindo o custo ou vendendo mais, ou você fazendo as duas coisas. Para reduzir os custos, é importante a gente analisar todos os gastos da empresa e identificar aqueles que têm oportunidade da gente otimizar, da gente atacar, ir para cima deles e ir reduzindo, né? Claro que tudo tem um certo limite. Então, por exemplo, você renegocia os seus contratos com seus fornecedores permanentemente. Você busca mais alternativas mais baratas de insumos, de produto, de serviço e, claro, persegue reduzir o desperdício, reduzir todo tipo de desperdício. E claro que a gente precisa ter muito cuidado, porque quando a gente está fazendo redução, essa redução a gente pode mexer em coisas importantes da empresa. Já vi empresa achando que a equipe comercial estava ganhando muito, contratou vendedor com salário menor, não precisa dizer o que aconteceu, foi uma catástrofe.
uma catástrofe, porque os novos vendedores não davam o mesmo resultados antigos. E claro, a empresa entrou em crise. Para aumentar a receita é um outro caminho, você tem que explorar novos mercados, lançar novos produtos ou serviços e aumentar a venda dos produtos ou serviços existentes. Eu vejo muito empresário que eu converso e alguns até que eu faço consultoria ou eu assessoro, muito preocupado em conquistar novos negócios, conquistar novos clientes. Isso é fantástico, é importante, mas você não pode esquecer que você já tem um ouro na sua carteira, você já tem muito dinheiro se você conseguir vender mais para os seus clientes existentes. Por quê? Porque você já gastou, inclusive, o custo de aquisição de cliente, o famoso CAC. Então, é você trabalhar melhor esses clientes e fazer vendas recorrentes. Vendas de novos produtos, vendas de novos serviços, ou até mesmo aumentar a quantidade do que você já vende. Em outras palavras, eu disse aumentar o ticket médio por cliente, ou seja, aumentar o ticket médio como uma solução, vender mais para o mesmo cliente. Claro, isso nem sempre é possível em todos os mercados. No meu mercado, por exemplo, você consegue vender para um cliente o produto uma única vez. Ele só vai comprar de você possivelmente daqui 2, 3, 4 ou 5 anos. Não compra, eu não consigo vender recorrente para ele. Se o seu negócio é igual ao meu, você já tem uma limitação. Você também, e isso eu uso bastante, pode aumentar a venda por indicação ou afiliados. Crie políticas, campanhas e condições para isso. Faz as contas, às vezes um descontinho, uma premiação, um brinde, algum tipo de coisa que sai mais barato do que você gastar dinheiro com marketing, gastar dinheiro com agência, né? Então tudo precisa colocar no papel. Como a gente falava antigamente. Ou seja, você tem que fazer simulações para ver o que é melhor para você, o que faz mais sentido no seu negócio. Vale lembrar que também a gente não pode aumentar a rentabilidade piorando a experiência com o cliente. Essa é a palavra, experiência com o cliente. E não adianta a gente insistir neste caminho, porque você pode até ganhar dinheiro por um tempo, mas depois você vai perder dinheiro, você vai perder os seus clientes e não existe negócio sem cliente. A segunda dica, a gente vai falar agora de geração de caixa. Você já sabe que lucro e fluxo de caixa são coisas diferentes, né? O lucro, ele é calculado quando você vende e calcula o lucro. Ou você presta serviço e calcula o lucro. Isso é chamado regime de competência. Os contadores fazem a contabilidade pelo regime de competência. Já a geração de caixa é dinheiro, estamos falando de dinheiro. Fluxo de caixa é dinheiro que entra e dinheiro que sai. Então, geração de caixa é a capacidade da sua empresa de gerar dinheiro. É a diferença entre entradas e saídas. E para crescer de forma sustentável, você tem que ter uma boa ou uma excelente geração de caixa. É a geração de caixa que vai fazer diferença. E a geração de caixa é importante por quê? Porque com ela que a empresa investe em seu próprio crescimento, paga suas dívidas, honra seus compromissos. Você sabe, quando você tem dinheiro, você consegue desconto. Então, dinheiro facilita a vida. Dinheiro faz o negócio crescer. A geração de caixa existe em algumas maneiras que a gente pode aumentar ela. Claro, a primeira é vendendo mais e não vendendo com prazos muito longos. A segunda é reduzir custo, gente. Reduzir custo é uma preocupação que a gente tem que ter o tempo todo. Já falei umas 200 vezes isso aqui. A outra, a gente sabe da dificuldade, é negociar prazos maiores para pagamento e prazos menores para recebimento. A gente sabe da complexidade disso, principalmente nós que somos pequenos, muitas vezes nem prazo para pagamento a gente consegue, né? A gente tem que pagar à vista, quanto mais ter prazos mais longos. E aí os clientes, principalmente os grandes clientes, querem pagar em prazos muito longos, né?
60, 90, às vezes até 120 dias, né? E claro que a gente precisa ver se isso é uma boa política, se vale a pena a gente vender para esse cliente, porque às vezes quando está te faltando caixa, o que você faz? Você vende 90, 120 dias e desconta o valor no banco ou lá na tua maquininha de cartão. Claro que quando isso acontece, você paga um custo financeiro e esse custo financeiro pode ser muito alto e está comendo todo o seu lucro, ou seja, você está trabalhando de graça. Bom, para aumentar as vendas você já sabe, estratégia de marketing, vendas eficazes, oferece o seu produto e serviço. Às vezes eu vejo empresário, principalmente empreendedor, iniciante, que às vezes fica com vergonha de oferecer o produto dele. Não pode, gente. A gente tem que oferecer o produto da gente. Vamos lembrar que o nosso produto atende necessidades das pessoas, né? O nosso produto ou serviço, ele melhora a vida das pessoas. Outra coisa importante, melhora o seu cliente para você ter sempre aquele cliente, aquele comprador, aquela pessoa falando bem de você e te indicando. Tudo isso eu sei que você já sabe. Eu estou falando aqui porque eu estou falando de crescimento e não existe crescimento sem aumento de vendas lucrativas. Claro que para melhorar o fluxo de caixa é importante você controlar suas contas a pagar, as suas contas a receber, negociar com os seus fornecedores, negociar com os seus clientes e estar em cima daquela turminha que está deixando de te pagar, os clientes inadimplentes. Tem que fazer um esforço muito grande para receber isso. Perfeito? Às vezes, você parar alguém do teu time, ou até mesmo, em alguns casos, você ter pessoas específicas para isso, a pessoa se paga porque às vezes a tua inadimplência é muito grande, dá para pagar aquele funcionário e ainda sobra dinheiro, né? Claro que o bom seria você não ter esse gasto, mas se não tem o que fazer, essa é uma solução. Não é a melhor do mundo, mas é uma solução. Terceira dica é volume de vendas. O volume de vendas, gente, ele tem que ser compatível com o capital de giro. Capital de giro é o dinheiro que a empresa usa no dia a dia para comprar insumos, para pagar salários, paga os impostos, para pagar todas as coisas. Esse é um ponto muito importante que eu já vi muita empresa entrar em crise porque está crescendo muito e não tem capital de giro para fazer isso. E aí começa fazer uma série de loucuras para atender os clientes, e aí começa a não atender direito os clientes, começa a ter problema na produção, começa a ter problema na entrega, e aí aquela venda incremental, aquele montão de venda que estava acontecendo começa a escassear, porque tem gente que vai comprar de você uma vez só. E a gente viu que cliente bom é aquele recorrente, aquele que a gente pode vender várias vezes, aumentar o ticket médio. Então, gente, para crescer sustentável é importante você entender que você precisa ter capital de giro para crescer, que você precisa ter um volume de vendas compatível com o giro da empresa. Se as vendas crescerem muito rápido, a empresa pode ficar sem dinheiro para financiar as operações e enfrentar problemas financeiros. Evite esse problema fazendo um planejamento financeiro adequado e monitorando o seu capital de giro sempre. A quarta dica e ela entra até em conflito com a terceira, porque às vezes o empresário, na ânsia de crescer, ele pega dinheiro com o banco. E se a rentabilidade dele não é muito boa, daqui a pouco ele tem um sócio e depois ele tem um dono do seu negócio. Então, crescimento sem dívida, com a menor exposição financeira, é a quarta dica. O endividamento pode ser uma ferramenta útil para o crescimento da sua empresa, claro que pode, mas você precisa usar ele com cautela. O endividamento aumenta o risco financeiro da empresa e ele pode dificultar o seu crescimento. Você está lá batalhando, crescendo e dando uma parte do seu lucro, do seu fluxo de caixa para o banco.
Você que me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho muita restrição com esse crescimento alavancado em banco, com esse crescimento com empréstimo bancário, né? Os gerentes financeiros aí, os gerentes de banco, né? Os gerentes financeiros que vão a banco e sofreram, sabem muito bem do que eu estou falando, mas o gerente de banco deve me odiar, porque normalmente o que acontece é sempre a mesma coisa. No começo você paga o banco e tem resultado positivo. Aí qualquer instabilidade, qualquer mudança de mercado, você começa a não te sobrar mais aquele dinheirinho, ou seja, você já começa a trabalhar o banco. E depois os juros aumentam, qualquer crisezinho, os juros aumenta, o crédito fica caro quando não te cortam o crédito, e aí você tem um novo sócio no teu negócio, o banco, e na sequência ele recebe tudo que tem direito e acaba destruindo o seu negócio. Então, gente, se você faz conta certinho, tem uma contabilidade bem feita, você conhece os seus números e você tem margem de lucros muito boa, margens altas, vale a pena você pegar um dinheiro emprestado para crescer sim. Mas se a tua lucratividade for a lucratividade normal, como é comum na maioria dos negócios, e não tem nada disso nos negócios tradicionais, o conservadorismo financeiro fala mais alto. Ele pode salvar o seu negócio. Se for pegar dinheiro, então, busca assim fontes de financiamento alternativa, linha de crédito com juros mais baixos, capital de investidores, são outros caminhos para você não correr o risco de quebrar sua empresa pela despesa financeira. O quinto, gente, não é exatamente uma dica, mas o resultado das quatro anteriores é o crescimento sustentado em si, né? É o crescimento mantido. O que é um crescimento sustentável? É um crescimento ao longo do tempo, de forma sustentada, com bases sólidas, ancoradas em bases sólidas, e a empresa preparado para enfrentar o mercado dia a dia, gerar caixa, gerar capital de giro, poder fazer um planejamento estratégico, ter uma equipe qualificada, principalmente na área de vendas, e, claro, um sólido relacionamento com seus colaboradores, com seus clientes, com seus fornecedores. Então, as empresas que reúnem essas características, essas qualidades, acabam crescendo. Vejam, eu falei de 5 dicas, né? 5 dicas são muito fáceis de falar, muito difícil de fazer, exige muita execução. O que é execução? É o líder, o empresário, o empreendedor botar a mão na massa, aplicar essas dicas, lembra lá, metas claras, definidas, monitorar o resultado. Claro, você vai ter a chance de construir um negócio à prova de crise, uma chance muito grande. Você vai poder crescer de forma sustentável, lucrativa, gerando caixa, evitando endividamento e, claro, riscos financeiros desnecessários. Hoje eu falei um pouquinho mais, mas eu achei que era um assunto muito importante para a gente trabalhar essas 5 dicas, né? E se você gostou delas, deixa o seu like. Se você não é inscrito, você já sabe. Se inscreve nesse canal, compartilha, me deixa aqui comentários, faz as suas perguntas, me ajuda aqui também a responder, a ter mais conteúdo para o canal. E claro, muito obrigado, eu agradeço aí o tempo que você se dedica ao nosso canal, o tempo que você se dedica ou se dedicou a esse episódio, né? E meu muito obrigado e até a próxima semana.